O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, daqui a 9 meses nós estaremos celebrando o Natal do Senhor. Por isso então que neste 25 de março, 9 meses antes do nascimento de nosso Senhor, nós celebramos a sua entrada no mundo, a sua chegada ao ventre da Virgem Maria, a anunciação da nossa salvação. Por isso que é solenidade, é por isso que nós celebramos com toda alegria, porque hoje a salvação do mundo chega para nós, entra neste mundo. Pois bem, então qual é o mistério que nós estamos celebrando no dia de hoje? Nós estamos celebrando a entrada da salvação no mundo, a obediência do Filho de Deus. Sim, porque se nós estamos celebrando a salvação, nós estamos celebrando o mistério da obediência, já que a condenação, a morte, o pecado entraram no mundo por causa de uma desobediência. São Paulo diz: pela desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo. Pela obediência de um homem, o Filho de Deus, a salvação entra no mundo. Então é este mistério da obediência que nós estamos celebrando, e é por isso que é tão importante que nós apliquemos na nossa vida. Nós daqui a pouco iremos ver em que deve consistir então a nossa aplicação prática deste mistério celebrado. Em toda missa, meus santos, nós celebramos um mistério, nós contemplamos um mistério e nós aplicamos na nossa vida aquele mistério. A missa não é simplesmente uma realidade que nós contemplamos no sentido simplesmente intelectual. Isto, eu compreendo o que isso significa. Ok, nós compreendemos uma parte,
um pouco deste mistério que nos ultrapassa, porque é o mistério do amor de Deus. Mas, além desta compreensão intelectual, nós precisamos repetir em nós aquilo que o mistério apresenta, que nós estamos contemplando neste mistério. Pois bem, então, nós vemos aqui no Salmo de hoje, na primeira leitura, que infelizmente não dá para falar tudo, né? Mas só rapidamente, eu falei que hoje estamos contemplando a obediência de Deus. Na primeira leitura, retirada do profeta Isaías, nós vemos um exemplo contrário, uma desobediência. Acás, ele não quer obedecer a Deus, por isso que ele até recusa um sinal oferecido por Deus. Existe a má vontade no coração de Acás. Então nós precisamos pedir a Deus que extirpe, que arranque do nosso coração toda a má vontade em obedecer a Deus, em ser dócil a Deus, em se deixar guiar pela vontade de Deus. No Salmo 39 ou 40, de acordo com a tradução, nós vemos aqui que no versículo 7, sacrifício e oblação não quisestes. Isto é, o autor está se referindo aos sacrifícios do Antigo Testamento, que eram feitos para de alguma maneira apagar os pecados dos homens, mas que eram sacrifícios imperfeitos, porque a vítima oferecida era imperfeita, era inadequada, não era digna, e o sacrifício era imperfeito também porque aquele que oferecia era imperfeito. A vítima era imperfeita e o sacerdote era imperfeito. Então, diante da imperfeição do sacrifício do Antigo Testamento, diz aqui o salmista em profecia: sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas. Nós refletíamos durante alguns dias, acho que 2 dias seguidos desta semana, que Israel tinha a tendência de oferecer sacrifícios de uma maneira meramente exterior, isto é, de uma prática religiosa desvinculada com a vida, com o coração, com a alma, de uma prática religiosa exercida quase para acalmar a consciência. Então, esta prática religiosa, esses sacrifícios exteriores, eles eram desagradáveis a Deus. Por quê? Porque enquanto, concomitantemente, ao mesmo tempo que o povo de Deus oferecia sacrifícios rituais, continuava apegado e vivendo nos seus pecados. Então, é claro, é óbvio que um sacrifício assim não era agradável a Deus. Então, pense aqui, a vítima oferecida era imperfeita, o sacerdote que oferecia era imperfeito, e concomitantemente ao sacrifício oferecido, aqueles mesmos estavam apegados aos seus pecados. Então é óbvio que Deus diz que sacrifício e oblação não quisestes, não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Então, diante desta incapacidade daqueles sacrifícios oferecidos no Antigo Testamento, Jesus diz: eis que venho. Versículo 8: e então eu vos disse: eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Quando o autor da carta aos Hebreus leu este salmo, ele viu que este salmo falava profeticamente a respeito de Cristo. Cristo é aquele que entra no mundo e diz: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor.
Isto é, se os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram imperfeitos, vamos lá, por que é que os sacrifícios do Antigo Testamento eram incapazes de perdoar os pecados? Porque a vítima oferecida era imperfeita, era um animal. Porque o sacerdote que oferecia era imperfeito, porque ele era um pecador. E porque ao mesmo tempo em que os sacrifícios eram oferecidos, o pecado era amado no coração por aqueles que daquele sacrifício participavam. Então, era um sacrifício imperfeito, mas agora este sacrifício é perfeito, porque a vítima oferecida é o próprio Filho de Deus feito homem. O sacerdote que oferece o sacrifício é o próprio Filho de Deus feito homem, e nele não há mancha nem apego ao pecado. Então é a vítima perfeita e o sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito com o qual nós iremos entrar em comunhão e do qual provém a nossa salvação. Então imagine, meus santos, com que alegria e gratidão nós somos chamados a participar a cada dia da Santa Missa, e o quanto precisamos pedir a Deus que ilumine, não com a luz natural da inteligência, mas que ilumine a nossa inteligência com a luz do alto, para que nós vejamos a grandeza e a profundidade do sacrifício da Santa Missa. Porque infelizmente, não poucas vezes, nós participamos da Santa Missa de qualquer jeito, sem aquela reverência de estarmos diante do sacrifício da nossa salvação, em que o próprio Cristo se oferece para a nossa redenção. Porque quem é o ministro de todos os sacramentos? É Cristo. O sacerdote, ele apenas empresta o seu corpo, a sua voz, os seus membros, a sua vida, para que Cristo continue a realizar o mesmo e único sacrifício da nossa redenção. Então devemos participar com reverência, devemos participar com amor, mas devemos participar também com um coração que deseja realizar na própria vida aquilo que se realiza no altar. Imagine, meus santos, alguém que entra na fila da comunhão para receber Jesus Cristo, para participar deste sacrifício, para fazer comunhão deste sacrifício, sem querer também se oferecer, sem querer se unir existencialmente a Cristo que se oferece. Vai ser um sacrifício simplesmente externo a nós. Então, participar da Santa Missa é suplicar a Deus a graça de que aquela obediência que foi perfeitamente presente no seu coração, que foi abundante na sua vida, esteja presente também nos nossos corações. Que Ele, o obediente, nos ensine a ser obedientes também. E que Ele, que se ofereceu totalmente a Deus, e se ofereceu com alegria, não se ofereceu reclamando, lamentando, apegado à própria vida, mas eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Que nós também nos ofertemos a Deus com prazer. E isso, meus santos, só se Deus nos conceder o seu Espírito. E isso só se Deus nos conceder a sua graça, porque nós por nós mesmos somos incapazes de fazer bem uma obra boa. Nós somos incapazes de fazer qualquer obra boa, e mais incapazes ainda de fazer bem a obra boa que estamos fazendo. Então precisamos nos entregar a Deus. Esta é uma obra boa, mas precisamos nos entregar com amor, com prazer, com alegria,
Então precisamos fazer bem esta obra boa da obediência e do sacrifício de si mesmo. Mas disso nós somos incapazes. Mas peçamos a Deus, peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então Jesus, que entra no mundo para obedecer ao Pai, Jesus que entra no mundo para se oferecer ao Pai, vamos dizer de uma outra maneira, Jesus que entra no mundo para morrer. Ele entra no mundo para ser crucificado. Ele entra no mundo para sofrer. Por quê? Porque ele era incapaz de sofrer enquanto não tivesse corpo. Então ele entra no mundo, ele se faz homem, ele assume verdadeiramente um corpo para sofrer por nós, para prestar este culto perfeito ao Pai, para sarar a nossa desobediência com a sua perfeita obediência. Mas aí vem, meus santos, um segundo aspecto do mistério hoje celebrado. Deus está pronto para fazer este sacrifício. A segunda pessoa da Santíssima Trindade está pronta para entrar no mundo, para fazer-se homem e nos salvar com a redenção, com o sacrifício da nossa redenção. Mas Ele espera o sim, a oferta, a obediência de uma criatura. Isto é, foi o evangelho de hoje que nós ouvimos. O anjo se apresenta à Virgem Maria e diz: eis que conceberás e darás à luz um filho. E Deus condicionou a sua entrada no mundo à obediência da Virgem Maria. E diz que a Virgem Maria também, nós podemos dizer que de alguma maneira ela também disse, como o seu filho Jesus: eu faço com prazer a vossa vontade, Senhor. Isto é, ela aceita fiat, ela diz fiat, seja feito conforme disseste, seja feito em mim conforme a tua palavra. Percebe, meus santos, hoje estamos celebrando, estamos contemplando estas duas ofertas, essas duas obediências, estes dois sacrifícios de si mesmos, estes dois corações que se ofertam a Deus. E a pergunta é: e você? De que lado estará? Você estará do lado de Jesus e da Virgem Maria que se oferecem a Deus? Você estará do lado de Jesus e da Virgem Maria que dizem: eu faço com prazer a vossa vontade, Senhor? Ou você estará do lado de Acás, que não quis fazer a vontade de Deus, e de todos aqueles que seguem o caminho do pecado, apegando-se à própria vontade, que querem fazer sempre a própria vontade, que compreendem a sua felicidade em fazer a sua vontade. Eu faço o que eu gosto, eu sou feliz porque eu faço sempre o que eu gosto. Enquanto nós, cristãos, católicos, nós devemos dizer: eu sou feliz porque eu sempre faço aquilo que agrada a Deus. A nossa felicidade, meus santos, não consiste em fazer sempre a nossa vontade, em realizar os nossos sonhos, em satisfazer os nossos gostos, porque nem sempre os nossos gostos são agradáveis a Deus, nem sempre os nossos sonhos são sonhos salvíficos, e nem sempre a nossa vontade nos leva para o caminho certo. Então, em que deve consistir a nossa vontade? Aquela vontade que não é sentimento, mas é decisão. A minha vontade consiste em querer fazer a vontade do meu Deus, porque eu sou servo de Cristo, que assim viveu na terra. Cristo na terra procurou fazer a vontade do Pai, porque eu sou servo, eu sou escravo de Nossa Senhora, e ela em tudo procurou fazer a vontade de Deus, porque eu sou filho de São José, e ele sempre procurou fazer a vontade de Deus,
porque eu sou discípulo, eu sou amigo dos santos, e os santos são santos porque procuraram em tudo fazer a vontade de Deus. Então, se eu quero ser católico, eu devo tomar como meta na minha vida este caminho, fazer em tudo com prazer, não reclamando, não de cara feia, não de bico grande, mas fazer com prazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre melhor para a minha vida. Que nós hoje, meus santos, supliquemos a Deus esta graça. Supliquemos quando nos colocarmos de joelhos rezando o credo, supliquemos esta graça. Supliquemos quando participando do santo sacrifício, peçamos a Deus que nos conceda esta graça. E quando recebermos Jesus no nosso corpo, na nossa alma, peçamos que haja uma verdadeira comunhão entre a vontade dele e a nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.